tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado e rezar como Maria, aquela que disse diante da promessa de Deus: eis aqui a serva do Senhor. Neste sábado que nós celebramos a quinta semana da Quaresma, antecipando assim a grande Semana Santa, que logo estaremos celebrando. O Evangelho já nos leva para aqueles momentos finais, antes de Jesus ser flagelado, pregado numa cruz. Os seus algozes já tramam a sua morte. E Jesus é obrigado a ficar em lugar reservado, pois ainda não chegou a sua hora, segundo o evangelista João. Hoje o evangelho, portanto, é João, capítulo 11, versículos 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, vale rezarmos em cima de alguns fatos deste evangelho. O primeiro é justamente a cena que retrata o evangelho, lembra? A cena que Jesus ressuscita Lázaro. Esta cena, através dela, por meio dela, muitos irão crer em Jesus, ratificar sua fé em Jesus Cristo. Outros irão contar o que ali aconteceu para os fariseus. É bom que comecemos esta reflexão sabendo que muitas vezes somos tentados a dizer que os judeus mataram Jesus. Não é verdade. Quem matou Jesus foi um grupinho de fanáticos que saiu do judaísmo, os fariseus, que eram pessoas fanáticas, que eram pessoas que idolatravam e liam a lei de forma fundamentalista. E essas pessoas que eram agarradas ao poder, que não queriam perder o osso, então elas tiveram medo de Jesus. Jesus era uma ameaça para elas. Por isso foi melhor para eles matar Jesus, assim se livrariam dele, pensavam eles. Portanto, não é correto dizermos que os judeus mataram Jesus, não.
Quem matou Jesus foi um grupinho de fariseus que eram agarrados ao poder, que eram pessoas fundamentalistas, que eram pessoas fanáticas. Por isso elas interpretaram errado a lei mosaica, a lei de Deus. Aqui, portanto, nós percebemos que um grupo grande de pessoas que ali se encontrava junto de Jesus, naquela cena, que ele vai ao encontro de Marta e Maria e chama Lázaro do túmulo, ali este fato faz com que muitos crerem nele. Logo depois, a segunda cena é justamente esta, que quando os fariseus têm notícia deste fato ocorrido, então juntam-se com as autoridades políticas para tramarem a morte de Jesus. Pois Jesus está atrapalhando demais, Jesus está chamando a atenção de muita gente está seguindo Jesus e daqui a pouco vamos ficar sozinhos e perderemos o nosso poder. Por isso, se este homem nos ameaça, vamos matar. E aí a terceira cena e última é justamente essa, quando Caifás aparece como aquele que aparenta ser um profeta, mas não tem nada de profeta. É justamente alguém que comunga da mesma ideia do grupo dos fariseus. Mas ele solta uma verdade, onde ele vai dizer que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. É isso que veio fazer Jesus. Morrer pelo povo, morrer pelos pecadores, para que todos pudessem assim ser redimidos, salvos e voltassem intensamente para Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a política tem medo da verdade. A política, ela treme na base quando a verdade é suscitada, quando a verdade é chamada para exercer sua função. Pois a política não trabalha com a verdade, mas sim com as mentiras. E, infelizmente, muitos ignorantes são levados por essas mentiras. Jesus foi uma dessas vítimas da mentira política, e é isto que faz os fariseus: matam Jesus em nome da lei. Mas é claro, caríssimos irmãos e irmãs, que isso não fez com que Jesus desaparecesse. A sua verdade prevaleceu. A sua verdade continua presente no coração de todos que buscam acreditar e fortalecer sua fé neste Mestre Jesus. Ele não foi derrotado. Jesus fica no deserto com seus discípulos antes que chegue a sua hora. Rezemos neste sábado ao nosso bom Deus, para que, como Jesus, nós possamos manter nossa cabeça erguida, defender a verdade e somente a verdade. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.